Aposentadoria, em geral, é uma renda muito pequena. Então, claro, vai depender aí da sua realidade, mas em geral não é uma renda tão grande. Por outro lado, quanto maior for a sua renda passiva, melhor vai ser a sua vida, porque você vai viver com mais tranquilidade. Vou te mostrar hoje como que você aumenta essa sua renda usando a bolsa de valores de uma forma muito segura. Então, o meu foco é criação de renda passiva para você viver melhor. E é disso aqui que se trata hoje, especialmente viver a fase da aposentadoria. E eu tenho convicção que não há maneira mais rápida e nem mais segura do que o mercado financeiro, como eu vou te mostrar na aula de hoje. Deixa eu mostrar aqui a tela para você seguir comigo. Então, como você investe para complementar a sua aposentadoria? Aqui você tem que pensar o seguinte: talvez na aposentadoria você não queira mais trabalhar. Então, a renda ela tem que ser de verdade passiva. Então, a gente tem diferentes, vamos dizer assim, níveis de passividade. Né? Tem coisa que realmente você não tem trabalho nenhum e a renda acontece. Por exemplo, um investimento num fundo de investimento. Né? Tem lá o gestor, tem tudo, você não tem que fazer absolutamente nada. E tem outras rendas que já não são assim tão passivas, né? Então, por exemplo, um imóvel para aluguel, né? Isso aí te dá dor de cabeça, você tem uma série de complicações que tem. Então, é uma renda passiva, sim, é verdade, né? Você não está gastando tempo para receber aquele dinheiro, né? Então, vamos definir renda passiva como isso, tá? Ou seja, quando você, por exemplo, dá uma aula, igual eu estou fazendo aqui, né? A gente está ao vivo, eu estou trocando o tempo da minha vida aqui para vocês, né? No caso aqui não tem renda, mas quando você faz um serviço e vende e troca o seu tempo, né? Isso definitivamente não é passivo. Existem várias maneiras de você ganhar dinheiro sem você estar trocando tempo. Por exemplo, esse vídeo aqui, quando estiver gravado, né, aí sim, pode ser que ele me dê alguma renda. Enfim, então, mas tem coisa que mesmo assim, né, mesmo você não estar trocando o seu tempo, você tem que dedicar algum tempo. E aí algumas coisas você tem que dedicar mais, outras você tem que dedicar menos. Então é importante que a gente fale aqui de rendas verdadeiramente passivas, né? Então, ó, por exemplo, né, a diferença entre comprar um imóvel para você receber aluguel ou investir num fundo imobiliário, tá? Então, as duas estratégias, elas são, assim, totalmente viáveis, né? Eu já vi pessoas próximas fazendo ambas. Então, poxa, quero aumentar minha aposentadoria. Vou comprar aqui um imóvel, normalmente um imóvel pequeno, perto de um shopping, alguma coisa assim, que tem ali uma certa rotatividade, né? E vou alugar e aquilo ali vai complementar a minha aposentadoria. Uma outra possibilidade seria usar um fundo imobiliário, né, e aí receber renda com isso. Bom, olha só, quais são as diferenças? Então, por exemplo, e se o inquilino do imóvel não pagar? Ou seja, você vai ter aí problemas jurídicos, você vai ter que ver com advogado, etc., né, abrir processo e tudo mais. E se o inquilino estragar o imóvel? E aí você vai ter o quê? Um desembolso, né, um investimento para você manter ali aquele imóvel bom, né? Quanto de imposto você paga ao receber aluguéis? Então, quem tem imóvel alugado sabe que você vai pagar imposto. Claro, dependendo do valor do aluguel, você paga menos. Se for para pessoa jurídica, é uma coisa, mas enfim, num fundo imobiliário, por exemplo, você não paga nada, né, de imposto de renda. Inquilino estragar imóvel, no fundo imobiliário, já tem ali toda a manutenção de imóvel, você não tem que fazer nada com isso. Né? O inquilino não pagar, ou seja, calote, no fundo imobiliário, normalmente a gente está falando ali de dezenas, às vezes até centenas de imóveis, ou seja, um parar de pagar não vai ter problema. Fora que o custo jurídico, normalmente o fundo imobiliário já tem um setor ali jurídico, já tem um escritório parceiro, etc. E se você quiser vender o imóvel, quanto tempo leva? Isso aqui é muito, muito interessante, né? É difícil vender imóvel, tá? Especialmente no Brasil, né? Tem outros países, por exemplo, Austrália, enfim, tem países que são muito mais aquecidos, né? No Brasil é complicado. No imobiliário você vende, 2 dias depois você tem o seu dinheiro. Quanto você gasta para arrumar um novo inquilino? Então, saiu, né, o inquilino ali, você vai ter que fazer talvez um anúncio ou colocar numa imobiliária, né? Isso aí vai ter todo um custo. A imobiliária pode ficar ali, por exemplo, com o primeiro aluguel, né? Enfim, tem aí diferentes acordos, mas tem um custo, e o custo não é baixo. Se for, por exemplo, um apartamento, você tem o condomínio, né, ainda para pagar durante esse tempo. Como você vai manter o imóvel sempre arrumado para se valorizar com o tempo? Né? Então, a gente tem que sempre ter isso na cabeça. Né? Se você não faz nada naquele imóvel, ele vai perder valor, ele vai ficar velho, as coisas precisam de manutenção, os equipamentos vão deixar de funcionar. Enfim, o que eu quero trazer aqui por enquanto? Né? Mercado financeiro ele é feito, né, ele é constituído, ele tem essa finalidade de amenizar risco jurídico. Então a gente tem várias fiscalizações, né? Riscos de calote, como já comentei ali, né, no caso do fundo imobiliário, riscos de concentração. Então essa tragédia, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, né, quantas famílias não investiram todo o seu dinheiro ali naquela cidade, naquele bairro, né, e agora estão numa situação muito complicada.
Quando a gente vai, por exemplo, para o mercado financeiro, é normal, você vai fazer um investimento que já vai atacar diversos estados, né, brasileiros, às vezes até diversos países, né. É só a gente ver, por exemplo, o impacto dessa tragédia do Rio Grande do Sul na bolsa de valores, que na verdade não há impacto nenhum, a bolsa não caiu por causa disso. Ou seja, é uma tragédia, claro, do lado humano, mas estou falando na parte, econômica, né, você consegue, não concentrar seu patrimônio, não empatar seu patrimônio, enfim, em coisas ali, em aumentar seu risco, né, por estar concentrado. E amenizar trabalho para manter os ativos. Então veja que qualquer investimento, né, quem quiser aqui, bota aqui um comentário, fala: "Não, Caio, quando eu for aposentado, ou se eu já estou aposentado, e eu gosto muito de receber a renda X, que não é do mercado financeiro e que não me dá trabalho. Quero ver, né, isso daí, porque é muito difícil. É o mercado financeiro que realmente ele proporciona isso. Por isso que os endinheirados, né, estão no mercado financeiro, porque é a maneira deles realmente render o dinheiro deles sem de fato ter dor de cabeça, né? Qual a diferença entre um investimento qualquer no mercado financeiro e um investimento para complementar a aposentadoria? Então aqui a gente já entra um pouquinho na questão do fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário é para aposentadoria ou não é, né? Como é que é isso? Então vamos entender aqui esse aspecto, tá? Nem todo investimento entrega renda. Então o que é renda aqui? É fluxo de caixa. Então eu já fiz, né? Já falei em outras aulas, mas a diferença entre renda e rentabilidade. Então rentabilidade é o quanto seu patrimônio vai crescendo se você, por exemplo, vender tudo. Tá? Renda é aquilo que vai pingando mês a mês. Então, eu sempre gosto de pensar no inglês, tá? O inglês é muito melhor para isso, porque eles têm duas palavras completamente diferentes, né? No português fica muito parecido. Você tem o income, que é realmente o que vai entrando ali mês a mês, né, de fluxo de caixa, e você tem o growth, que seria a medida de crescimento, tá? Então fica sempre com isso na cabeça. Então nem todo investimento entrega income, entrega renda. Claro que todo investimento decente, né, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com os fundos imobiliários, visam growth, visam crescimento de patrimônio, sempre, né? Agora, nem todo vai entregar renda, tá? Ok, então vou dar alguns exemplos, né? CDB, 116% do CDI para 3 anos. Isso aí não está gerando renda nenhuma. Você vai colocar seu dinheiro está empatado, né? E você só vai ver ele daqui a 3 anos com a rentabilidade. Ah, Caio, mas eu posso fazer resgate parcial para criar a minha renda. Então, poxa, essa 116% do CDI é muito bom, daqui a 6 meses eu vou lá e resgato um pouco. O problema é você vai perder rentabilidade. Quando você resgatar, você não vai resgatar 116% do CDI, vai ter uma penalidade. Então isso é complicado. Ou então você tem uma ação que não paga dividendos, né? Aí você pode falar a mesma coisa, tá, mas eu posso vender um pouco dessas ações e criar caixa, né? Mas talvez a ação esteja em baixa. Então isso aqui normalmente quando vai conversar com alguém sobre ação que paga dividendo ou não paga, vai dar exemplo de quê? Vai dar exemplo da Amazon, por exemplo, que nunca pagou dividendo até que um dado momento começou a pagar, mas vai falar, poxa, tá vendo, ó, cresceu o patrimônio pra caramba, né? Mas esse é um caso completamente fora da curva, né? A grande maioria das empresas que não pagam dividendo é porque elas não estão tendo lucro, né, ou elas têm que usar tanto dinheiro que entra na empresa, né, com a venda do produto dela, que não sobra nada de lucro, ou seja, ela tem que reinvestir tudo nela, o que é complicado, é perigoso. Ah, Caio, mas todo dividendo abate do preço da ação, dá na mesma. Então, se você não investe em ação, né, isso aqui você vai aprender. Você vai ter, por exemplo, R$ 10.000, digamos, numa ação, e essa ação pagou R$ 100 de dividendo. Quando você for olhar seu patrimônio, no dia X que a gente fala, ou seja, o dia a partir do qual quem compra a ação já não tem mais o direito de receber esses, por exemplo, R$ 100 de dividendos, o que vai acontecer com o seu patrimônio? Você vai ter R$ 9.900 na ação, não mais 10 mil, e vai ter R$ 100 em dividendos. Então, o seu patrimônio, na verdade, ele não muda com o pagamento de um dividendo. Isso é verdade. Então, você poderia pensar, poxa, dá na mesma eu ir lá na ação, que eu tinha R$ 10.000 dela, e vender R$ 100 dessa ação. Eu vou estar criando, né, o mesmo caixa, né? Eu vou estar com 9.900 na ação agora e R$ 100 em caixa. Então, sim, né, você vender parcialmente as suas ações, você cria sim caixa. Porém, aí a gente tem que entrar aqui um pouquinho isso aqui assim é um negócio que parece muito simples, mas isso aqui é mega avançado, né? Dividendo é parte do lucro da empresa. Se ele não é distribuído, ele fica reservado no patrimônio líquido da empresa. A empresa não pode fazer qualquer coisa, né? Você tem toda uma contabilidade, especialmente nas empresas listadas em bolsa, que tem até fiscalização. Então, o que vai acontecer, né? Primeiro você tem que entender isso. Tudo que deu lucro na empresa, ela não pode fazer o que bem entender. Se ela não distribuir em dividendo, ela tem que deixar lá numa conta especial que é reserva de lucro, tá?
E esse lucro ele já é após todos os reinvestimentos da empresa. Então, a gente sempre tem esse conceito, né, a empresa deu lucro, ela pode ou reinvestir ou distribuir, né. E aí você vai pegar e falar assim: "Ah não, eu prefiro uma que está sempre reinvestindo". Tá, quem paga dividendo, a empresa que paga dividendo, ela também está reinvestindo. Talvez menos do que outras, mas ela está. O negócio é que esse reinvestimento, que às vezes a gente chama de CAPEX, que é o capital operacional, né, da empresa, ou seja, aquele investimento que ela tem que fazer para manter a operação, né? Não é exatamente investimento mesmo de longo prazo, a gente tem essas duas coisas, né? Tem o CAPEX mesmo, que é o operacional, e teria os investimentos de longo prazo da empresa, tá? Mas eu quero só que você entenda que toda empresa que está pagando dividendo, né, assim, 99% delas já bateu, né, do lucro já bateu o quanto ela tem que gastar para manter as operações dela, né, e aí sobra o lucro e ela distribui. Quando isso não acontece, é até um alerta. Então, o caso recente é da Taesa, né, a Taesa ela distribuía tanto dividendo, né, que ela acabou distribuindo mais do que deveria, né, e talvez quando precise agora, talvez ela tenha que fazer, né, um aumento de capital, enfim, é um negócio super ruim. Então pegou mal pra caramba para a empresa, né, isso não é o normal, tá. Então a ação que não paga dividendos é que ou não está tendo lucro, ou está guardando para distribuir depois. Era o caso, por exemplo, de uma Amazon, né, então ela foi crescendo, 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 em algum momento vai pagar. Facebook, Google também durante muitos anos não pagaram, até que começaram a pagar um caminhão de dividendos. Então, cedo ou tarde, a empresa vai pagar. E se ela não pagar os dividendos, ou seja, ela está tendo lucro e não distribuiu o dividendo, isso vai gerar dúvida. Por que ela está guardando? Tá? Então, o normal, né, é sim a empresa pagar dividendo. Então, não é a mesma coisa, tá? Você comprar uma ação que não paga dividendo, com você comprar uma ação que paga dividendo. Isso são coisas completamente diferentes, mesmo que você se comprometa a vender parte das suas ações que não pagam dividendos para criar renda, mas você está investindo num tipo de empresa, tá, que provavelmente tem baixo lucro, se tiver lucro, né, ou é muito mais arriscada e está tentando expandir, vamos dizer assim, né, enfim, com todos os riscos inerentes, né, a uma expansão de mercado. E fundo de investimento? Né? Olha só que interessante. Fundo de investimento, você pode também fazer resgate parcial para criar sua renda. Mas alguns fundos têm carência de 30 dias ou mais, especialmente os fundos multimercado. E você pode acabar resgatando na baixa, porque você pede o resgate e ele só vai, né, ser cotizado talvez dali a 30 dias. E aí pode ser que você pegue, né, um momento ruim. Então, essa é a diferença. A gente vê que, na verdade, né, investimento para complementar a aposentadoria, o que caracteriza? Né? Você fala, olha, esse investimento pode ser então para mim, para eu complementar a aposentadoria. É só distribuir renda. Ele já tem isso, vamos dizer assim, no DNA dele, né, essa distribuição de renda. Isso fica mais natural, isso fica talvez mais interessante, né, para quem precisa ou quer, né, complementar a renda. Então vou dar alguns exemplos. Fundo imobiliário, né, e aí a renda ela é mensal e é isenta de imposto de renda, ou seja, uma grande vantagem. Ações pagadoras de dividendo que neste momento também é isento de imposto de renda, se tiver reforma tributária isso tende a mudar, né, como eu falei ali, provavelmente vai subir para 15%, os Estados Unidos é 30%. É anual, então aqui é importante, né, a maioria das empresas pagam dividendos anuais, mas quando você monta, né, uma carteira, né, com várias ações, tudo, você recebe dividendos todos os meses. E outro exemplo, CDB com pagamento de juros mensais. Muita gente nem sabe que isso existe, né, mas existe e é muito interessante. Eu, particularmente, gosto bastante quando eu vou botar, né, numa renda fixa. Tá? Então, essa é a diferença. Você vê, vamos dizer, é um detalhe. Né? Você busca o investimento, claro, visando o crescimento de longo prazo, mas que gere renda, que crie renda, que distribua. E não que você precise ficar resgatando, né, ou tendo algum trabalho para criar essa renda. Por quê? Por que investir para complementar a aposentadoria? Quando você investe para renda, você se preocupa menos com flutuações do patrimônio. Isso aqui é muito importante. Então, exemplo clássico aqui, ó, você recebe R$ 10.000 de aluguel, tá? Renda com imóveis alugados. Você não se preocupa se o valor dos seus imóveis está valendo 1.200.000 ou 1.600.000. Isso aí não te faz diferença, você está vendo ali os 10 mil. Ah, veio uma grande crise e os imóveis caíram para 1 milhão, o valor dos seus imóveis. O que você vai fazer? Nada. Ou seja, você aguenta tranquilo momentos de baixa no mercado. Você vai ficar recebendo a sua renda. Agora, de repente foi lá e o mercado se aqueceu e seus imóveis estão valendo 2,5 milhões. Você pode vender. Ou seja, você tem paciência suficiente para poder aguardar e aproveitar os momentos de alta no mercado, tá? Então é isso que vai acontecer quando você estiver no mercado financeiro recebendo renda. Veio uma grande crise, tudo bem, estou recebendo minha renda. Ah, o mercado aqueceu pra caramba, tá eufórico, agora quem nunca tinha falado de bolsa está entrando comprando ações e tudo mais, você pode vender alguma coisa e botar lucro no bolso.
Você também tem a oportunidade de ficar cada vez mais rico quando aposentado e não ao contrário. Então é muito legal a gente pegar, por exemplo, a evolução do patrimônio do Warren Buffett, né, que hoje em dia está lá com 100 anos. Cresceu muito quando ele tinha 60, 70 anos, é impressionante. Né? A grande maior parte do patrimônio dele veio com ele já mais velho. Né? Isso vai acontecer normal porque é a bola de neve dos juros compostos. Sua aposentadoria, e não ao contrário, tá? Porque o normal é o contrário, né? Especialmente no Brasil, a pessoa se aposenta e ela vai tendo cada vez menos poder aquisitivo. Ela não consegue mais viajar tanto, os gastos dela também vão aumentando ali com saúde, etc. Sua aposentadoria completa também pode chegar antes do que você imagina. Por que eu estou falando completa? Aquele momento que você fala, realmente parei tudo, né? Como você está criando essa renda, pode ser que venha antes, né? E cresceu legal, e enfim, aí você aproveita, né? Você tem, vamos dizer, isso a ganhar, né? E se você não investir para complementar a sua aposentadoria, provavelmente você não vai conseguir manter os seus investimentos e vai empatar seu capital em algo. O que eu estou querendo dizer aqui? Normalmente, quem não investe para renda, pensa que investimento é só um lugar para você deixar o seu dinheiro ali parado, para você um dia usar, né? E aí você vai usar. Você vai comprar um imóvel, você vai fazer reforma, você vai colocar e coisas que não vão retornar. Será que aquela reforma realmente vai te retornar, vamos dizer, vai dobrar o seu patrimônio em 7, 8 anos, né? Coisa que o mercado financeiro no Brasil vai fazer para você, muito provavelmente, né? Então, isso vai ser muito ruim. E você vai sofrer com grandes crises que afetam o mercado, porque você não vai estar recebendo renda para passar tranquilo pela crise. Outro problema comum que a gente tem, mercado financeiro é para banco e corretora ganhar, né? Então, poxa, Caio, complementar minha aposentadoria eu quero fazer fora do mercado, vou fazer, por exemplo, com imóvel, enfim. Eu concordo, se você quiser especular, fazer trade, né, day trade, operar evento, ou seja, inflação americana, eleição, tentar adivinhar o futuro. Então, esse presidente vai ser muito ruim, esse aqui vai ser muito bom, agora a soja vai acontecer tal coisa. Aí eu concordo, se você entrar com essa cabeça no mercado financeiro, quem vai ganhar é banco e corretora, tá? Agora, se você entrar na cabeça, né, de realmente comprar renda, aguardar, ter paciência, aí não, aí realmente o mercado financeiro ele é feito sim para você, tá? Então como você investe para complementar a sua aposentadoria? Basicamente aumentando a renda, ou seja, a geração de caixa dos seus investimentos, o que não significa que a gente vai falar do fundo imobiliário, comprar qualquer ativo que pague renda mensal, tá? O investimento precisa, primeiro, ter crescimento para longo prazo. Tem que visualizar isso muito claro. Esse investimento vai crescer, né, no longo prazo. Depois, em segundo plano, ele deve pagar a renda, seja mensal, trimestral, semestral ou anual. Por que isso? Porque você monta uma carteira com esses ativos e aí você garante que você vai ter renda todo mês, tá? Então, fundo imobiliário, por exemplo, paga todo mês, você não precisa disso. Você consegue montar uma carteira de ações, por exemplo, que você recebe sim todo mês. E por que fundo imobiliário? Porque nem todo fundo imobiliário você tem a visão clara de crescimento de longo prazo. Alguns fundos eles estão mais focados em distribuir. E essa é a propaganda deles. Fala, olha, a gente está distribuindo X% ao mês, vem para cá, vem para cá. Porque eles querem taxa de administração. E aí não fica legal. Tá? Então você tem que olhar se realmente o gestor daquele fundo ele está alinhado com isso, crescimento de longo prazo. Tá? Então toma muito cuidado, né? Dá uma olhada na taxa de administração, né? Se ela é baixa, esse tipo de coisa. Como você começa? Então, primeiro, trocar os seus ativos que não pagam renda por um similar que pague, se possível. Então, por exemplo, ações pagadoras de dividendo. Caio, eu tenho uma ação que não paga dividendo, sai dela. Né? Tem algumas exceções, a gente tem que pensar. Então, por exemplo, setor de petróleo é um setor complicado. Né? No caso, a Petro agora, nesse momento, está pagando dividendo. Né? Mas é um setor que às vezes não paga tantos dividendos. Mas ao mesmo tempo é um setor muito importante. Então, às vezes, uma ou outra ação que não paga dividendo faz sentido a gente ter, tá? Mas é exceção. Então, troca suas ações que não pagam por ações que pagam dividendo. Cair na renda fixa, tesouro direto. Você tem tesouro direto com juros semestrais. Se você tem um que não paga esses juros semestrais, troca por um que paga. CDB, como eu falei já, né, com pagamento mensal, muito legal, especialmente quando a gente pega ali, dá algum estresse no mercado, a taxa de juros vai lá para cima, a gente consegue travar às vezes 13, 14% ao ano, pagando juros semestrais, é muito legal, tá? E investimento em dólar, aqui chega a SPY, né, ETFs, por exemplo, na Bolsa Americana, é normal isso elas pagarem renda mensal ou trimestral. Quando a ETF na Bolsa Americana é de ações, normalmente é trimestral que ela paga. Quando é uma ETF
de renda fixa, por exemplo, já costuma ser mensal, tá? Isso é lá do mercado americano. E na bolsa brasileira a gente tem, por exemplo, o SPY 11, então é uma ETF dolarizada, né, ou seja, vai render de acordo com o S&P 500, e vai te pagar a renda ali todo mês, tá? Em torno de 1%, bruto, né? E aí tem o desconto do imposto. E fundo imobiliário apenas se tiver foco em crescimento de patrimônio no longo prazo. Então toma muito cuidado com isso. Não olhe a taxa que ele distribuiu no último mês, né? Isso aí você vai às vezes comprar um fundo que distribuiu, sei lá, 1,3%, só que não está visando crescimento de longo prazo. E aí não adianta você receber 1,3% de um patrimônio que está caindo, né? Não vai ser legal. E dica prática, pergunte para o seu assessor sobre um CDB com pagamento mensal. Então tenha isso na cabeça. Por que eu estou falando? Porque CDB é muito comum, é uma renda fixa muito tranquila. E se você fizer um CDB com pagamento mensal, eu acho que já vai ser um divisor de água. Você já vai começar a ver ali aquilo ali pingando todo mês, é como se fosse um aluguel. Né? Só que é um aluguel turbinado, porque dependendo da taxa do CDB, hoje, por exemplo, né, com as taxas de hoje, a gente vai estar falando de 11, 12% ao ano. Né? É muito bom. Tá? Considere sair de fundos de investimento e fazer você mesmo a alocação de capital. Isso aqui é importante. Então, assim, não tenho nada contra as gestoras, tá? Mas o fato é, né, e isso aqui dá para ver com estudos. Se você, por exemplo, fizer uma carteira equal weight, ou seja, pesos iguais entre as classes de ativos, você provavelmente já vai ter uma performance superior à maioria dos fundos. O que eu estou falando aqui? Ao invés de você ter um dinheiro ali, eu não vou falar nomes de gestoras, não quero ser indelicado, mas você tem várias gestoras aí e o assessor vai te levar para as gestoras, porque a taxa de administração é alta, normalmente 2% ao ano, e parte dessa taxa de administração, né, vai para a corretora, parte disso vai para o assessor. Então ele vai te jogar para esses fundos, né? Agora, se ao invés de você investir nesse fundo, você fizer uma alocação um pouco em ações, digamos que 25% em ações, 25% numa renda fixa pós-fixada, 25% numa renda fixa pré-fixada e renda fixa inflação, e 25% em fundo imobiliário e 25% em dólar, por exemplo. Então, você fez aqui uma divisão em 4. Provavelmente essa sua carteira vai ser melhor do que a maioria dos fundos de investimento que vão te cobrar 2% ao ano, tá? Então presta atenção nisso, né? Eu sairia desses fundos e começaria a fazer você mesmo, né, essa alocação de capital, tá? E aí, né, opa, dica prática não, investir recebendo renda, então, espero que tenha ficado claro, né, que isso é fundamental, isso vai mudar muito, né, o seu futuro e a maneira como você vai encarar os seus investimentos. Sempre que você quiser, você pode sacar recursos já livres na sua corretora. Então, essa é a vantagem de você estar recebendo renda ali. Você não tem que vender nada, né? Vai ali na corretora e saca o dinheiro, né? Qual ativo você investe hoje que te dá uma renda legal? Bota aí no comentário, porque quando você escrever aí, talvez você ajude, né? Quem não sabe o que comprar, né? Quais ativos que estão gerando uma renda legal para você que você gosta, tá? E a gente viu, né, até aqui como investir para complementar a aposentadoria, mas tem como você gerar muita renda sem ter milhões de reais para investir, como, por exemplo, a gente vai ver agora na parte 2 como receber 3% ao mês. Então vou fazer aqui junto com você para você ver.